Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos a alegria de celebrar nessa Santa Missa os protomártires da Igreja do Brasil, os primeiros cristãos que derramaram o seu sangue em solo brasileiro, que deram as suas vidas por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Dois sacerdotes, André de Sobreral e Ambrósio Francisco Ferro, dois padres corajosos, destemidos, que não pouparam a própria vida, mas a entregaram por amor a Jesus. E juntamente com os dois sacerdotes, um grupo grande de leigos, crianças, adolescentes, famílias, sobretudo um leigo chamado Mateus Moreira, que foi declarado pela Igreja patrono dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Morreu martirizado, falando do seu amor à Eucaristia. Louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento. Tamanho era o seu amor por Jesus vivo na Eucaristia. E esses mártires são do Rio Grande do Norte, pertence à nossa grande nação brasileira. E como é bom podermos celebrar tantos santos que não tiveram medo de darem a vida por Jesus Cristo. Também nos estimula a dar o nosso testemunho, a nossa adesão a Jesus Cristo. Como dizia Tertuliano no início da Igreja, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Por isso que nós vemos o nosso Brasil com tantos católicos, tantas pessoas destemidas, corajosas, que anunciam o reino de Deus dia e noite. Nós acabamos de ouvir a palavra na primeira leitura que nós ouvimos do livro de Jó. Durante essa semana, nós estamos ouvindo essa pérola da literatura sapiencial, que é o livro de Jó. E o livro de Jó, ele quer responder para nós uma pergunta existencial, uma pergunta que você, que eu, que nós fazemos no decorrer da nossa vida. Quem que nunca se perguntou, por que o justo, por que uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus, passa pelo sofrimento? O livro de Jó nos responde essa questão. O justo sofre ou não? E o livro de Jó nos responde, sim, o justo passa pelo sofrimento. Aquele que teme a Deus também passa pelo sofrimento. Quantas vezes nós nos perguntamos, mas por que o sofrimento na minha vida? Mas por que o sofrimento bate nas portas da minha casa, sabendo que eu rezo, que eu vou à missa, que eu acredito em Deus, e parece que o outro que não faz nada disso, vive uma vida próspera, vive uma vida feliz? Quem de nós que não se questiona? Mas quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos para Jesus, nós temos essa resposta, que o sofrimento faz parte da vida humana. Viver é também sofrer. Basta nós olharmos para a cruz. Se o Filho de Deus, que não cometeu pecado, é Deus que se encarnou no meio de nós, passou pelo sofrimento, como que eu e você seremos poupados dele? Se Nossa Senhora, a Mãe de Deus, que foi poupada do pecado original, passou pelo sofrimento, por que você e eu não iremos passar também? Nossa Senhora foi poupada do sofrimento, do pecado, mas Nossa Senhora não foi poupada do sofrimento. Uma espada de dor transpassará a tua alma. Por isso que o sofrimento faz parte da nossa vida.
Mas aqui também nós aprendemos uma lição. Como que nós passamos pelo sofrimento? Podemos passar pelo sofrimento reclamando, murmurando, até mesmo blasfemando contra Deus. Ou nós podemos passar pelo sofrimento como uma oportunidade de santificação. São João Paulo II nos ensina na sua encíclica Salvivis Doloris que nós não podemos perguntar por que do sofrimento, mas para que o sofrimento. E o livro de Jó nos responde isso, que o justo passa pelo sofrimento, mas o justo é aquele que confia no Senhor. Mesmo na tribulação, ele confia no Senhor, ele acredita no Senhor. É aquilo que nós ouvimos, eu sei que o meu Redentor está vivo. É a confiança de Jó em Deus que está presente, vivo, atuante no meio de nós. Deus não nos poupa do sofrimento, mas Deus permanece do nosso lado como um valente guerreiro. É Ele que é a nossa força quando nós estamos fracos. É Ele que é o nosso alento quando nós estamos desanimados. Por isso que Jó vai dizer, e eu verei o Senhor, os meus olhos verá o Senhor. Que nós também tenhamos essa certeza de que o Senhor está vivo e o Senhor não nos abandona, mesmo diante dos sofrimentos da nossa vida. Tem uma música antiga do Padre Zezinho, que ele diz assim, eu sei muito, muito bem o peso que tem a cruz, mas sim eu sei também a força que tem Jesus. Esta é a certeza que mesmo diante do sofrimento, nós podemos contar com o Senhor, que não nos desampara. O meu Redentor está vivo. E o Evangelho, nós estamos iniciando o mês de outubro. O mês de outubro é o mês missionário. Nada melhor do que iniciar o mês de outubro ouvindo este Evangelho, onde Jesus envia os 72 discípulos. E Jesus os envia aonde Ele mesmo deveria ir. Jesus os envia com uma missão, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. E Jesus os envia como ovelhas no meio de lobos. Jesus não diz para eles que será tranquilo, que será um mar de rosas, mas Jesus diz para eles que eles estão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Por isso é necessário colocar em prática as exigências da missão, não levar nada consigo, nem sacola, nem bastão, nem dinheiro na cintura, para que eles pudessem assim confiar na providência de Deus. O missionário é aquele que confia não em si mesmo, mas confia no Senhor, que entrega a sua vida nas mãos de Deus, que se torna um instrumento nas mãos do Senhor, para poder anunciar a boa nova. Por isso que não pode estar apegado às coisas materiais, mas deve ter essa confiança inabalável na providência do Senhor. E o Evangelho também vai dizer, e aonde entrardes, dizei, o reino de Deus está próximo. O missionário é aquele que transmite uma palavra, é aquele que fala, mas fala de Deus, fala das maravilhas de Deus. Por isso que o missionário é aquele que transmite algo que ele mesmo experimentou, que ele mesmo vivenciou na sua vida. Por isso que o missionário, ele transmite a palavra de duas maneiras. A primeira maneira, usando a sua voz, e a segunda maneira, a mais importante, dando testemunho da sua própria vida. O missionário é aquele que fala de Deus com a sua própria vida. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que nós devemos ser o quinto evangelho. Já temos 4 evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas, João, e ela dizia: o cristão, o missionário, deve ser o quinto evangelho, para que as pessoas possam ler na nossa vida a presença de Jesus. Por isso que Jesus os envia, e os envia para anunciar uma boa nova, uma boa notícia, o evangelho da salvação. Mas Jesus também os alerta que eles serão acolhidos, mas também serão rejeitados. Este é o drama do missionário. Ao mesmo tempo que ele é acolhido, ele também pode ser rejeitado. Mas isso não pode abalar o missionário, porque o missionário é aquele que confia no Senhor, é aquele que está fazendo a vontade de Deus. Por isso que a certeza do missionário é que ele está anunciando uma boa notícia, a notícia da salvação. E que você, que eu, sobretudo neste mês de outubro, possamos assumir o nosso protagonismo de discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não tenhamos medo de anunciar o Evangelho com a nossa voz, mas de anunciar o Evangelho também com a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.